completamente diferente, ficam lá no Porto. Então, pilotos, chefes de equipes, as personalidades convidadas. Temos aqui hoje, por exemplo, o goleiro Barthez, da França, campeão mundial. Temos Val Kilmer, o Batman, o Val Kilmer, ator famoso de Hollywood. Várias personalidades, o Duque de Kent, que também aqui está. Todo mundo anda pelo mesmo lugar. São todos seres absolutamente normais. Estrela da Fórmula 1, ator de cinema, nobreza inglesa, todos eles vêm pelo mesmo caminho, junto com a galera, junto com o povo, junto com o mecânico, junto com o jornalista, junto com quem está credenciado. Aí a presença do público. O treino, a gente vai dizendo, já tem 2 minutos, a 2 minutos a pista já está aberta. Aí você vai vendo detalhes das pessoas, dos certos privilegiados que estão aí nos barcos no Porto. Antes de mais nada, é muito bom a gente dizer aqui que Schumacher dominou os treinos nos 2 dias. Você está vendo aí a imagem da McLaren. O Schumacher foi o primeiro na quinta-feira, porque Mônaco é diferente em tudo. Além dos carros serpentearem por ruas estreitas, passando perto de muro, perto de guarda-reio. Você está vendo aí o Villeneuve pronto para entrar para a pista. Mônaco é diferente, um treino é quinta e o outro é sábado. Na quinta o Schumacher também dominou, o Villeneuve é o primeiro a vir para a pista. Ele fez hoje o melhor tempo com 1:21.249. O Irvine foi o segundo com 1:21.521. As duas Ferraris à frente. Depois Mika Häkkinen em terceiro com 1:21.919. Boa notícia para você, torcedor brasileiro. Rubens Barrichello em quarto, 1:21.974, dentro do mesmo segundo de Schumacher e Irvine. Em quinto, França, em sexto, Villeneuve, em sétimo, Ralf Schumacher, em oitavo, Fisichella, em nono, Zanardi, em décimo, Herbert, são os 10 primeiros. Pedro Paulo Diniz ficou com a 15ª posição, com tempo de 1:23.641. Aí você vai vendo o Villeneuve com a sua PAR, o primeiro carro a entrar na pista. Reginaldo Leme, sua expectativa, o que se espera para esse treino, que é sempre muito emocionante, o treino em Mônaco. Agora, principalmente, depois que ficou claro que o Schumacher vai realmente brigar pela pole position com o Häkkinen, e o próprio Schumacher já declarou, tem o carro para conquistar a pole position. Bom dia, amigo da Globo. Para você ter uma ideia da vontade do Schumacher, ele que no ano passado chegou aqui 12 pontos atrás do Häkkinen, agora está 6 à frente, e com um carro que já não é, mas já recuperou bastante em relação à McLaren no início da temporada. Hoje fala-se em torno de meio segundo, mas aqui em Mônaco já nem isso, porque ele andou um décimo mais rápido que a McLaren. Quer dizer, o Schumacher com essa vontade toda, para vocês terem ideia da vontade dele. Aí o Villeneuve, que é o primeiro carro, sozinho na pista e andando rápido agora, claro, aproveita essa oportunidade. O Schumacher ontem, dia de folga aqui em Monte Carlo, onde ninguém treina, ele pegou um avião, foi para Bolonha, pegou um helicóptero em Bolonha, foi para Fiorano, testou o quarto carro construído pela Ferrari esse ano, o quarto modelo F399, e voltou para cá. Quer dizer, no seu dia de descanso ele passou o tempo todo aí treinando com esse novo carro, que deve ser inclusive trazido para carro, se transformar em carro reserva dele e do Irvine já a partir do Grande Prêmio da Espanha. Então o Schumacher está com tudo, andou mais rápido que a McLaren não se encontrou muito bem com esse pneu extra macio que a Bridgestone trouxe para cá, melhorou quando passou a usar o outro, o macio normal. É muito importante saber se agora, nesses treinos oficiais, que tipo de pneu ela vai usar. Se agora vai usar o extra macio, porque o pneu que usar agora será o pneu da corrida, é obrigatoriamente o pneu da corrida. Então a gente fica realmente nessa expectativa. A McLaren levou um susto, porque começou o treino andando muito mal, o treino de quinta-feira. Depois o Häkkinen se acertou, o Coulthard não se acertou nem na quinta e nem hoje pela manhã, quando ele deu um toque aí e ficou até bastante tempo fora do treino. Galvão, aí o Villeneuve, o instante, João Pedro Villeneuve vai terminando a sua volta. Ele vai fechar a volta. O Villeneuve hoje pela manhã virou 1:22.252. Ele vira agora 1:23.763, vira acima. Claro, a pista está mais quente do que estava no treino pela manhã. O Villeneuve, apenas o primeiro piloto a vir para a pista, tentar uma volta rápida, marcando 1:23.763 o tempo do Villeneuve. Aí você vai vendo
O Schumacher se ajeitando, se preparando para ir para o carro. O Mika Häkkinen também se preparando ali para ir para o carro. Daqui a pouco eles estarão na pista. Você está vendo aí o Mika Häkkinen, aí você está vendo o Damon Hill. Por falar em batido e por aparecer o Damon Hill, hoje bateram Coulthard, Hill, Schumacher e Gene. Os 4 bateram. O Schumacher chegou a bater. Depois de ter conquistado a menor volta, no finalzinho do treino, bateu na Sandevot, na curva do fim da reta aqui. O Coulthard bateu logo no princípio do primeiro treino, e quem bateu mais forte foi o Hill, que bateu na Rascasse. Depois a gente mostra para quem não sabe ainda onde é a Rascasse, a curva mais fechada ali, antes da reta dos boxes. Ali bateu o Damon Hill e bateu mais forte. Aí o Fisichella, que foi segundo ano passado, Fisichella que diz que adora esse circuito e conseguiu uma performance com a Benetton aqui infinitamente melhor do que a Benetton que se arrastava ao Valkymer aí. A Benetton que se arrastava em Imola, e o Fisichella aqui já conseguiu um 8º tempo. João Pedro Paes Leme e as notícias do boxe. Galvão, só confirmando o assunto sobre os pneus, realmente a decisão da McLaren nesse treino foi usar os pneus macios. Aliás, só esses extra macios, só o Diniz está usando, a Arrows está usando, o Zanardi na Williams está usando, os 2 carros da Prost e os 2 carros da BAR. As outras equipes estão usando o pneu macio. É muito importante saber a durabilidade desses pneus em corridas. Repito, quem estiver usando o pneu macio agora vai ter que usar na corrida. O Diniz estava muito satisfeito com eles. Nossa, que travada ali agora, Eugênio. O Diniz estava muito satisfeito com eles desde o treino que ele fez em Nogaro, na França. É uma pista que, além de tudo, eles ainda olham a repetição aí do Gene, que quase que vai de frente para o guarda-reio. É uma pista que já por si mesmo, o traçado se assemelha a Monte Carlo, e eles ainda colocam uns cones para fazer um desenho muito parecido, uma pista bem travada, e o Diniz foi segundo lá em 3 dias de teste, por isso ele veio muito satisfeito com esses pneus extra macios. Lembrando a importância aqui de largar na frente. A dificuldade é praticamente impossível ultrapassar. Se o piloto da frente não quiser, o outro não passa, a não ser que ele erre. Normalmente a ultrapassagem quando ela é favorecida ou quando o piloto da frente erra. Então, talvez aí esteja a aposta do Pedro Paulo Diniz. Ele vai sair com o pneu super macio. O Alesi não sai com o pneu super macio. Talvez aí esteja a aposta do Pedro Paulo Diniz, que vai para a pista agora. Bem à nossa frente aqui. Vai começar a deixar o box. O Pedro Paulo Diniz com a sua Sauber, enquanto você está vendo o Gene. Apenas Villeneuve e Gene foram para a pista. E o Pedro Paulo Diniz já vai com o seu pneu super macio. Agora, repare. Arriscam aqueles que tem que arriscar mesmo. Pedro Paulo Diniz vai arriscar para cima do Alesi, fazer uma grande corrida, conseguir largar mais à frente, por ter o pneu super macio, conseguir uma volta mais rápida. Zanardi, que vem vencendo um fracasso no campeonato, não é o caso do Pedro Paulo, que vem cumprindo a sua função na briga com o Alesi. Mas o Zanardi, que chegou com toda a fama de que ia dar o espetáculo e que até agora não conseguiu nada. Então ele vai tentar o quê? Como é um piloto arrojado, que gosta desse tipo de pista, que se dá bem nesse tipo de pista, olha aí, tentar largar lá na frente. E a Prost, que também não vem vindo bem no campeonato, a BAR, que é uma equipe novata, vê lá se o Schumacher botou o super macio, vê lá se o Mika Häkkinen botou o super macio, vê lá se o Irvine colocou o super macio, ou o Rubinho Barrichello, aqueles que vêm se destacando mais e que vêm brigando pela ponta nas corridas. Tá certo, tem que arriscar quem tem que arriscar mesmo. E há um compromisso, né? Quem estiver arriscando, certamente vai ter uma parada mais de boxe. E uma parada de boxe em Mônaco sempre é muito complicada. Ela causa uma perda de tempo bastante grande. Até a velocidade no pit lane aqui é menor do que em outros circuitos, por obrigação, por regra, né? E tudo é muito complicado. Olha só que alguém bateu, hein? É o Gene. Já bateu, já veio sem roda lá. Ele já veio sem um pedaço do carro. Ele já veio sem a frente do carro. Ele bateu dentro do túnel. E olha a sorte que ele deu, Galvão. Exatamente igual ao acidente do Carl Wendling em 94, que bateu na saída do túnel também e veio rodando desse jeito. Só que quando ele veio rodando, vocês se lembram que aqui no caso do Gene, ele passou ao lado ali daquela ponta de guarda-reio. Na verdade não é uma ponta, mas há uma saliência. E o Wendling bateu ali e causou um problema mais sério, até encerrou a sua carreira na Fórmula 1. É uma divisão de caminho ali, que é uma cobertura de pneus, mas bate forte. É Pedro Paulo Diniz, ele vem com seus pneus super macios. Ele já passa abaixo do tempo de Villeneuve.
O Pedro Paulo Diniz hoje virou pela manhã 1:23.641. O Villeneuve virou 1:23.763. Quer dizer, o Pedro Paulo já veio para virar um tempo bem melhor do que ele mesmo, o Pedro Paulo, virou pela manhã. Vamos ver aí. Agora que ele vai pro túnel, bota a potência. O túnel já não tem mais aquele drama de ser escuro, aquela coisa do Jack Stewart que ensinava a fechar um olho antes para trocar abrir o olho na entrada do túnel. Tá bem iluminado. Aí por onde bateu o Gene, vai passando o Pedro Paulo fazendo a variante aí do Porto. Ele vem agora para a curva da Tabacaria, vai contornar à esquerda agora a curva da Tabacaria, faz a curva da Tabacaria, já vem para os S da piscina, já vem contornando os S da piscina, passou na velocidade baixa ali. Aí vem Pedro Paulo Diniz para a última parcial, ele vai tentar uma boa posição do grid de largada, porque ele foi apenas o 15º pela manhã, por isso está arriscando com os pneus super macios. Acho válida a atitude de risco do Pedro Paulo Diniz. Ele consegue 1:24.258. Curioso é que ele veio abaixo do tempo do Villeneuve no princípio. E depois ele perdeu nas outras duas parciais, em relação ao tempo do Villeneuve. O Villeneuve virou 1:23.763. O Pedro Paulo 1:24.258. Inclusive bem acima do que ele fez hoje. 1:23.641. Você vê o Takagi na pista, Villeneuve, Pedro Paulo, Gene e Takagi, são os 4 que foram para a pista, isso com 13 minutos de treino, temos mais 47 minutos pela frente. Aí o Takagi, traseiro aqui sair, aí ele vem para fazer a curva da Tabacaria, essa que ele está fazendo aí à esquerda agora, já fez. Agora vem para os S da piscina, estão mais abertos, com melhor visão do que alguns anos atrás. Aí nesse ponto bateu o Rio hoje pela manhã, na freada da Rascasse. Quando ele busca a freada, passa rápido ali. Quando você sai do S da piscina, vem para a freada muito forte. Ali bateu o Rio. E o Takagi vem para completar a volta. Aí você vai vendo o Gene. Olha só, amigo, voou o aerofólio inteiro. Voou o aerofólio inteiro na saída do túnel, o aerofólio da Minardi, e deixou o Gene de passageiro batendo no guarda-reio de um lado para o outro. É uma situação terrível, porque é o ponto de maior velocidade no circuito, ali no final do túnel. Ele está bem, você vê que ele mesmo tira o capacete, a balaclava. Agora o susto que esse rapaz tomou, voou inteira a peça, desde a base, voou inteira ali a peça. Aliás, isso é uma coisa, uma acusação do Damon Hill, desde antes da temporada, que ele dizia: alguém vai se machucar sério nessa temporada com esse problema do guarda-reio. Alguns carros estão com guarda-reio móvel, com aerofólio móvel. Ele se movimenta de acordo com a pressão aerodinâmica. Quando você entra na reta, ele muda o ângulo de ataque. Mas alguns pilotos tiveram esse problema. Um deles foi o Johnny Herbert da Stewart. A acusação era do Damon Hill. E, Reginaldo, a imagem é impressionante. Aconteceu com o Villeneuve na primeira corrida na Austrália, já tinha acontecido com o Johnny Herbert nos treinos, agora acontece com o Gene, e deixou o garoto de passageiro no carro ali. Aconteceu também com o Villeneuve na corrida na Austrália, como o Galvão falou, mas a equipe alegou, e realmente parece que ficou comprovado naquela oportunidade, que se soltou o ponto de fixação do aerofólio em função de vibração do motor. Pode ser também o caso da Minardi, a Minardi que usa o motor Ford, pode ter se soltado em função do ponto de fixação, porque depois da corrida do Brasil, quando foram feitos testes de resistência a um peso de 100 quilos colocados no aerofólio, esse problema diminuiu bastante. Então pode ter sido isso. Vale lembrar também, quem teve a oportunidade de assistir o famoso filme Grand Prix do John Frankenheimer, que esse acidente do Gene, no filme é simulado um acidente exatamente naquele ponto que provoca um acidente gravíssimo no piloto que fazia então o papel do Jim Clark. Não era realmente o Jim Clark, não se chamava Jim Clark, mas era um piloto que fazia o papel do grande vencedor da época que se acidentou ali. A semelhança com o Jim Clark, porque era um fazendeiro que criava ovelhas, aquela coisa toda. Fisicamente parecido, um piloto escocês. Só não botava o nome de Jim Clark, mas era claro que era baseado no grande Jim Clark. Villeneuve ainda tem o melhor tempo, o Zanardi foi para a pista. Rubens Barrichello também e Irvine também.
Barrichello e Irvine são daqueles que andam mais lá na frente, que tem brigado pelas primeiras posições. Tanto que Schumacher no treino livre pela manhã foi mais rápido, Irvine foi o segundo, Mika Häkkinen foi o terceiro e Barrichello foi o quarto. Vamos ver aí o Zanardi. Aí o companheiro de equipe do Ralf Schumacher. Hoje pela manhã o Zanardi já fez o 9º tempo. Veja o que eu dizia, ele gosta desse tipo de pista, se adapta a esse tipo de pista. Então já fez aí um bonito. Ele que vinha sempre ficando nas últimas posições, já fez o 9º tempo hoje pela manhã. E lá vem o Zanardi aí, para conseguir a marca de 1:24.630, ficar com o quarto tempo. Mika Salo é o primeiro agora. 1:23.507. Villeneuve é o segundo, Pedro Paulo Diniz é o terceiro, Zanardi é o quarto. Takagi é o quinto e Gene é o sexto. Já estão na pista Wurth, Barrichello, Irvine e De La Rosa. São mais 4 pilotos na pista. Aí Rubinho, capricha Rubinho. É outro que se dá bem nas ruas de Monte Carlo, já fez o segundo lugar. Olha como ele já passa 6 décimos abaixo. Já vai detonando aí o tempo do Mika Salo. Isso é de se esperar. Final, Mika Salo virou 23:05. Rubinho virou hoje pela manhã 21:09. Será que ele chega no tempo de 21:09? Se chegar é bom tempo, hein? Balança ali no meio dos S's da piscina. Vem andando no limite o Rubinho. Que aliás, como ele vem andando sempre e trazendo muita alegria ao torcedor brasileiro. Aí vem o Rubinho. Ele vem contornando a rascasse para apontar na reta. Quando deu o pé ali, balançou a frente, ele tirou um pouco, deu o pé de novo. Lá vem Rubinho para cravar. 1:22.655 é o primeiro tempo. Tem, portanto, o primeiro tempo. Vamos ver o que o Irvine faz agora. Pega tráfego, Irvine. O Rubinho não fez a volta que ele gostaria, hein? Porque você se lembra que na primeira parcial ele estava 6 décimos abaixo. Quer dizer, a tendência era tirar mais alguns décimos em cada parcial e no final o resultado foi apenas 2 abaixo. Não, 2 abaixo em relação ao Wurth. Aquele tempo era em relação ao Salo, que era 23:05. Ele ficou 9 décimos abaixo do tempo do Salo. Em relação, exatamente, em relação ao pole do momento, que era o Wurth. Rubens Barrichello é o primeiro, Wurth é o segundo, Irvine já é o terceiro, Mika Salo é o quarto, Villeneuve é o quinto e Pedro Paulo Diniz é o sexto. São os 6 primeiros. O Irvine foi atrapalhado ali, você viu? Por isso ele tem o terceiro tempo. Ele perdeu tempo ali atrás do carro do Zanardi, que vinha voltando para o box. Então Rubens Barrichello por enquanto tem a pole position. 1:22.655. Está longe ainda do tempo de 1:21.974, que ele mesmo, o Rubinho, conseguiu pela manhã. Mas o Wurth, por exemplo, 1:22.858, o Wurth hoje pela manhã conseguiu 1:23.123. O Wurth baixou. Foi o único realmente a baixar. Porque o Irvine tem 1:23.1 e o Irvine tinha conseguido 1:21.5. 1:6 de diferença. 1 segundo e 6 é muita coisa. Tem o Irvine aí mais uma volta, mas você viu que ele foi atrapalhado e até praticamente desistiu ali atrás do Zanardi. O Mika Salo com 23.507. O Mika Salo não serve como referência porque ele teve problema. Fez apenas o último tempo no treino hoje pela manhã. Então o Wurth foi o único a melhorar em relação ao tempo da manhã. Vê que o Irvine é o terceiro tempo sendo atrapalhado, sendo claramente atrapalhado ali pelo Zanardi. Fisichella vai para a pista. Badoer, Ralf Schumacher, Panis e Damon Hill. Aí você está vendo o Damon Hill. Por enquanto, Rubens Barrichello tem a pole position. Alexandre Wurth é o segundo. Irvine da Ferrari é o terceiro. Mika Salo da BR é o quarto. Villeneuve também da BR é o quinto colocado. E o Mika Salo botou tempo aí no Villeneuve. Fala nisso, o piloto que deve estar no lugar do Mika Salo, o nosso Ricardo Zonta, está aqui em Mônaco. Ainda não foi liberado para correr, o que deve acontecer a partir do Grande Prêmio de Barcelona, Grande Prêmio da Espanha, daqui a 15 dias, no circuito de Montmeló. Você está vendo aí o Fisichella. A Fisichella é rápido nessa pista. Ele já vai para a última parte do circuito, já contornando os S's da piscina. Sai da segunda parte dos S's da piscina, acelera e vem para a freada da Rascasse. Aí vai fazendo o contorno da Rascasse e vai para o box.
Fisichella já tinha virado 1,29,696. Teve algum problema? Galvão. Aí você confere a classificação. Barrichello, Trulli, Wurz, Irvine, Salo e Villeneuve. Stewart, Prost, Benetton, Ferrari, BAR e BAR. E agora sim, McLaren na pista. Diga, João Pedro. Era exatamente isso que eu ia informar. Os dois carros da McLaren foram para a pista. E é bom lembrar que o David Coulter tem um problema no pé. Ele está com um problema no pé desde a quinta-feira, quando ele disputou aquela partida amistosa entre o jogo das estrelas contra os pilotos da Fórmula 1. Ele acabou se machucando e ainda está se ressentindo daquela dor. Foi se meter a jogar futebol na terça-feira, deu nisso. O Rubens Barrichello é o primeiro, Trulli é o segundo, o Fundo é o terceiro, Irvine é o quarto, o Salo é o quinto. O Villeneuve é o sexto, mas lá vem o Coulthard. Deve detonar o tempo de todo mundo aí. Se espera isso. Em função da temperatura, que é um pouco mais alta do que a do treino da manhã, pode-se esperar que eles percam de 1 a 2 décimos aí em relação ao tempo que obtiveram. Mas a luta pela pole sempre, o piloto dá um pouquinho mais. Então eles vão certamente virar na casa de 21 aí. Pode até um Schumacher, se sentir necessidade, virar 20 alto. É um pouco mais difícil. Mas na casa de 21 vão virar e aí o Coulthard pode ser até o primeiro já. E aqui, nas ruas do Principado, realmente esse sulco a mais do pneu está fazendo diferença. A perda maior de área de contato do pneu com o chão, do pneu com o asfalto, está fazendo diferença. Eram 3 dos sulcos na temporada passada, são 4 agora, porque a pole position 98 do Mika Häkkinen foi 1,19,798. Os carros estão realmente muito mais ariscos. Aí você vê o Schumacher já fazendo 1,21,139. Isso quer dizer que vai para casa de 20, hein? Eu falei que era difícil. Mika Häkkinen acaba de virar 1,28,156. Coulthard 1,22,226. Frentzen 1,22,397. O Rubinho Barrichello cai ali para a quarta posição nessa classificação, mas na realidade ele já está em quinto, porque o Frentzen já é o quarto. Tem Schumacher, Mika Häkkinen, Coulthard, Frentzen e depois Rubinho. O Ralf Schumacher é o sexto. Essa classificação que a FOA, a Associação da Fórmula 1, que é responsável, é bom que isso fique claro. Quem é responsável por todo o crédito em toda a corrida é a FOA, que é a associação que comanda o campeonato, que comanda a Fórmula 1. As televisões locais fazem suas transmissões, mas todo esse crédito ele é inserido e colocado pela equipe de TV. Toda essa parte gráfica é colocada pela equipe de TV da FOA, da organização da Fórmula 1. Então aquela que entrou ali, por exemplo, já estava atrasada, já estava errada, porque não trazia Rubinho em quarto e Rubinho já está na quinta posição. Nós temos mais 35 minutos de treino pela frente. Aí você vê Mika Häkkinen, que tem a segunda posição. Schumacher é o primeiro, 1,21,139. Häkkinen é o segundo, 1,21,856. Coulthard é o terceiro, 1,22,226. Frentzen é o quarto, 1,22,397. Rubens Barrichello é o quinto, 1,22,655. Ralf Schumacher é o sexto, 1,22,725. Pedro Paulo Diniz tem a 15ª posição, com 1,24,258. Temos mais de meia hora de treino ainda pela frente, Reginaldo. Mostraram apenas suas armas aí. Afiaram as garras. Schumacher, Häkkinen, Coulthard, que devem ser os 3 que vão brigar. E o Rubinho, que pode, no talento puro, fazer uma volta melhor do que essa e melhorar essa 5ª posição. E o Irvine, que sempre anda muito bem em Mônaco, e que é um piloto que é candidato, não diria a pole, mas é candidato a largar na primeira fila ou na segunda com certeza. Tem ainda o Fisichella, que o Fisichella sempre se dá muito bem, mas o Rubinho, que não fez a volta que ele queria, eu repito, não fez a volta que ele poderia fazer, ainda tem chance de baixar bastante esse tempo, pelo menos meio segundo. E ele está de novo na pista. O Rubens Barrichello vai para a pista, está vendo aí o Alesi, companheiro de Pedro Paulo Diniz. O Alesi, que ainda não tem tempo, vai abrir agora sua primeira volta rápida. Aí vai Jean Alesi. O Pedro Paulo virou 1,24,258. Vamos ver o que vira o Alesi. Ele deixou ali a Sandevot e vai ladeira acima na subida do Cassino. Vai contornando ali o Hotel de Paris.
Faz a curva à frente do Cassino. Já vem pro mergulho, já vem pro contorno da Mirabeau. Aí sai da Mirabeau e vem para Loves, que era a antiga curva da Gare, mundialmente conhecida como curva da Loves, e que agora estão querendo trocar para a curva do Grande Hotel. Ela vai mudando de nome, mas vai permanecendo com a mesma dificuldade. Aí a saída do túnel, ele vem para a chicane do Porto. Alesi passou na segunda parcial 1 segundo e 22 milésimos acima do tempo do Schumacher. Sai da curva da tabacaria e vem para os S's da piscina. Lembrando sempre, a largada amanhã, às 9 da manhã, horário de Brasília, e Pedro Paulo Diniz faz uma grande volta. 1:23:038. 1:23:038, tempo de Pedro Paulo Diniz, o companheiro do Alesi. Vamos ver o Alesi quanto vira. 1:23:410. Pedro Paulo Diniz é o 9º, o Alesi é o 13º. Pedro Paulo virou 1:23:0, Alesi virou 1:23:4. E aí Rubens Barrichello, ele que tem o 5º tempo. Rubinho já deu 5 voltas, está na volta de número 6, vem na segunda tentativa. Vem contornando a rascar-se, o carro curto entre eixos, um carro arisco, ligeiro, bom para esse circuito de Monte Carlo. Aí passa Rubinho, despeja a potência para fechar o tempo. 1:20:21:22, 1:21:824. Tô dizendo, de repente o Rubinho tira um coelho da cartola. 1:21:824, ele está entre Schumacher e Mika Häkkinen. É sem dúvida o ano de Rubens Barrichello. Prepare aí, porque você já viveu emoções no Brasil, você viveu emoções no Grande Prêmio de San Marino em Imola, e o Rubinho vem para a briga aqui em Mônaco. O Irvine agora toma o lugar do Rubinho, faz 1:21:443. O normal do Rubens Barrichello, o normal dele é a 5ª posição, quer dizer, a façanha é a 5ª posição, atrás das 2 Ferraris e das 2 McLarens, mas deixando para trás, mais uma vez tentando deixar para trás Jordan, Williams, Benetton. Olha só, mas olha onde passou ali, olha o que o Irvine teve que fazer para ir tomar o tempo do Rubinho. Aí você está vendo o Schumacher. Como diz o Schumacher, a grande vantagem aí o grande segredo de Mônaco é fazer 78 voltas de uma corrida aqui, passando a um dedo do guarda-reio sem dar um único toque. Isso é que é difícil. Restando 30 minutos de treino. Schumacher é o primeiro, Irvine é o segundo, Rubinho Barrichello é o terceiro. Mika Häkkinen é o quarto, Coulthard é o quinto. O sexto é Frentzen, são os 6 primeiros. Pedro Paulo Diniz tem a 11ª posição, com o tempo de 1:23:038. Vamos ver se o Rubinho consegue sustentar ali. Se ele ficar acima da 5ª posição, faz uma grande façanha realmente. Entrar entre as Ferraris e as McLarens. Agora o Schumacher deve baixar esse tempo. E o Mika Häkkinen também, que tem 1:21:856. O Schumacher está no box. Aquela imagem que você viu, aquela saidinha de traseira do Schumacher, era uma imagem recuperada pela televisão. O Irvine tinha acabado de fazer a volta ali, e o Schumacher vinha com uma imagem recuperada anterior. Porque o Schumacher só fez uma saída de box. Aquela imagem do Schumacher era coisa de uns 15 minutos atrás. Aí você está vendo o Villeneuve. Aí vem o Villeneuve para conquistar a 6ª posição. 1:22:299. É muito bom o desempenho da BAR como equipe nova. Aqui em Monte Carlo foi bom no treino de quinta, foi bom no treino hoje pela manhã. Schumacher é o primeiro, Irvine é o segundo, Barrichello é o terceiro, Häkkinen é o quarto. Fisichella é o quinto, Coulthard é o sexto, Villeneuve agora cai para a 7ª posição. Porque Fisichella conseguiu 1:22:208. Confirmando o que a gente dizia no início do treino, que o Fisichella anda muito bem e gosta de andar. Ele disse adorar
esse circuito aqui. O Ralf Schumacher está aí na pista. Também o Ralf Schumacher tem a 10ª posição. Pedro Paulo Diniz chegou a fazer a 9ª posição, que é agora para 13º, porque os outros melhoraram. O Alesi, seu companheiro de equipe, é o 16º colocado. Aí você vai conferindo todas as posições. Depois de 32 minutos de treino, Chico Anísio em O Belo e as Feras. Hoje, depois de Suave Veneno. Aí o Schumacher. O Ralf Schumacher, que tem 7 pontos no campeonato. Perdão, o Frentzen andando ali. Onde é que eu tirei o Ralf também? Que está em outra equipe, saiu dessa equipe no ano passado. Aí misturei a coisa toda. O Frentzen tem o 8º tempo. 1:22.397. Aí vem o Frentzen para fechar o seu tempo. 1:22.102. Consegue melhorar. Vai para a 5ª posição. Schumacher é o primeiro, Irvine é o segundo, Barrichello é o terceiro, Hakkinen é o quarto. Frentzen vem na 5ª posição. Fisichella é o sexto, Coulthard é o sétimo, Villeneuve é o 8º, Zanardi é o 9º, o Ralf Schumacher tem a 10ª posição. E o Barrichello continua se mantendo entre os 4 que estão na casa de 21. Nem o Coulthard tem 21. É uma façanha do Rubinho a essa altura, ele estar entre as Ferraris e as McLaren, mas o Schumacher fez apenas uma tentativa. E o Mika Hakkinen também fez apenas uma tentativa. O Coulthard também fez apenas uma tentativa. Das Ferraris e McLaren, só o Irvine que fez 2 tentativas como o Rubinho. Já deu 6 voltas o Irvine, já deu 6 voltas o Rubinho. Schumacher, Hakkinen e Coulthard deram apenas 3 voltas, consequentemente fizeram apenas uma tentativa. E olha o tempo aí do Trulli. 1:21.769, tira a 3ª posição de Rubens Barrichello. O Trulli é piloto da Prost, assim como o Panizzi. Os dois pilotos estão com o pneu super macio. Schumacher, Irvine, Trulli, Barrichello, Hakkinen e Frentzen. São os 6 primeiros colocados. A Prost já tinha mostrado serviço aqui no treino da quinta-feira com a volta do Panizzi. O Panizzi ficou bem posicionado entre os 5 primeiros na última quinta-feira. Panizzi que também gosta e até já ganhou aqui. Aí você tem Wurz, Diniz, Panizzi agora está na 15ª posição, Alesi 16º, Mika Salo 17º. A 18ª posição para o Rio. Rio que não consegue performance nesse princípio de temporada de 99. Samba, Pagode e Companhia, hoje 3:15 da tarde. Vamos ver o que o Panizzi consegue. A tendência agora, ele conseguiu uma volta boa, porque o companheiro dele, o Trulli, foi para o 3º tempo com 1:21.769. Aí a câmera on-board pega muita interferência aqui em Mônaco. O Panizzi vem para fechar a volta. Aí você está vendo o Panizzi acelerando agora para abrir essa volta. Aqui a 15ª posição, 1:23.096. O companheiro dele virou 1:21.769. O Panizzi foi o último francês a vencer aqui essa corrida. Aquela corrida, na verdade, o resultado foi uma zebra, né? Em 96, ele ganhou a corrida mesmo sem acreditar. Uma enorme zebra, né? Enorme zebra. Ele não estava nem esperando. Tanto que até para a festa oficial que o príncipe Renier dá como recepção aos pilotos e principalmente ao vencedor da corrida, ele teve que sair depois da corrida para alugar um smoking para ir à festa. A festa traje a rigor. A festa que a família real, o príncipe já não vai há algum tempo, vão os seus filhos. Que a família real aqui oferece aos pilotos e principalmente ao vencedor, como disse o Reginaldo. Aí o Panizzi. Panizzi tinha o 15º tempo, vamos ver o que ele consegue. Eu repito, o Trulli, companheiro dele, tem o 3º tempo. Aí vai o Panizzi para apontar na reta meio curva aqui no circuito de Mônaco. Vai conseguir um bom tempo o Panizzi. Vira 1:22.738, apenas o 12º tempo.
uma certa decepção em relação ao que o Trulli conseguiu com 1:21.769. Olha o Coulthard aí. É a segunda tentativa do Coulthard. Schumacher é o primeiro, ele vai ao segundo, Trulli é o terceiro, Barrichello é o quarto. O tempo do Rubinho, 1:21.824. Vamos ver o que o Coulthard consegue. Ele já saiu do controle da Rascasse e já vem para acelerar na reta. Aí vem Coulthard para fechar o seu tempo. 1:21.845. Ele tem o quinto tempo e está atrás do Rubinho. Para que se possa ver como foi importante a volta do Rubinho. De 1:21.824. O Coulthard fez 1:21.845, a diferença 2 centésimos, 21 milésimos. Galvão, para sermos precisos. Diga, João Pedro. E nesse mesmo momento em que ele fez o tempo, o Jack Stewart estava aqui acompanhando no monitor, já apontando para onde o Coulthard devia chegar, apontando para uma possível segunda ou terceira posição. Quando ele viu ele em quinto, abriu um sorriso enorme aqui. Aí você vai vendo o Schumacher em relação à passagem de velocidade do Mika Häkkinen, porque o primeiro tempo ainda é do Schumacher. O Schumacher virou 1:21.139. Ele pode até baixar. Veja que ele tem 1:21.139, pode até baixar. Deixar encrenca ainda maior para o Irvine e para o Häkkinen, que devem brigar com ele pela pole position. Passa Schumacher, vira 1:26.111. 1:26.111 o tempo de Schumacher. Ele já abre aí 8 décimos em relação ao seu companheiro Irvine. Já coloca 1 segundo e 1 em relação ao Trulli, que é o terceiro. 1 segundo e 2 para cima do Rubens Barrichello, que é o quarto. E aí o Mika Häkkinen faz 1:21.856. E vem o Mika Häkkinen agora na volta rápida. Ele tinha esse tempo de 1:21.856. E vem o Mika para brigar. A briga vai ser bonita. 2 milésimos. Apenas 2 milésimos. A diferença do Häkkinen para o Schumacher, mas já passou 2 milésimos abaixo. Vamos ver na segunda parcial. A primeira é muito curtinha, ali de 20 segundos. Na saída do túnel, ele já passa 80 milésimos acima. Passou 2 milésimos abaixo. E passa agora 80 milésimos acima, mas isso dá para tirar, são 8 centésimos. Dá para tirar nessa fase final agora. No braço, nos S's da piscina, na freada, no contorno da Rascasse, na retomada de velocidade, principalmente depois do contorno da Rascasse. Ali pode vir essa diferença de centésimos de segundos. Vem na balada e vem na briga o Mika Häkkinen para brigar ali com o Schumacher. Tem tudo para bater na pior das hipóteses o tempo do Irvine, para conseguir a segunda posição. Aí vem o Mika para travar o cronômetro. Passou o Mika Häkkinen, 1:21.126. Dentro daquilo que a gente esperava, ele se posiciona entre o Schumacher e o Irvine. Confira então a classificação. O Schumacher é o primeiro, meio segundo mais rápido que o Mika Häkkinen. É braço para sobrar o do Schumacher. Irvine é o terceiro, Trulli é o quarto, Barrichello é o quinto, Coulthard é o sexto e Rubinho vem que vem. Na terceira tentativa vem Rubens Barrichello, restando 20 minutos ainda para o final do treino. Vamos ver o Rubinho, como ele passa em relação ali a parcial do Schumacher, usando toda a pista e tudo que tem direito. Passa o Rubinho 2 décimos acima. O Rubinho ficou na volta anterior em relação ao Schumacher, 1:20.6. Ele com 1:21.8, ele ficou 1 segundo e 2 acima do tempo do Schumacher. Ele tem condições de vir buscar esse tempo do Trulli aqui. Tirar esse Trulli que é zebra aqui nessa parada aqui em quarto. O Rubinho está em quinto. Ele tem condições de tirar o tempo do Trulli. Ou, se fizer um milagre para tirar a terceira posição do Irvine, mas já teria que baixar 4 décimos. Aí já seria muito, Reginaldo. O normal é ele tirar do Trulli. Você vê que o circuito de Mônaco é muito ondulado, mas os pilotos conhecem bem e sabem desviar exatamente das ondulações. A volta é boa, hein? Se esse tráfego aí não atrapalhar, a volta é boa. Ele passou 3 décimos atrás e ele tinha mais de 1 segundo de diferença do Schumacher. Esse é o problema agora aí. Igual o Ralf. Pegando o Ralf indo pro box. O Rubinho, esse pode ter sido o problema do Rubinho, porque a volta era boa. Aí vem o Rubinho, tem chance de tomar o lugar do Trulli. Vem ele para travar, até para brigar com ele. Vai, passou o Rubinho. Ele consegue 1:22.006. O Ralf Schumacher matou a volta do Rubinho ali. Matou a volta do Rubinho.
ele perdeu 4 décimos. Perdeu 4 décimos de segundo naquele instante ali atrás do Ralf. Pelas parciais intermediárias, ele tinha sido mais rápido que ele mesmo. 44 milésimos na primeira, 191, praticamente 2 décimos na segunda, e depois perdeu 4 décimos na terceira, que fez essa diferença para o Rubinho. Ainda vai ter mais uma tentativa e tem 18 minutos pela frente. E o Irvine está aí. O Irvine está na pista. Vai abrindo volta o Irvine. Schumacher tem 1:20.611, Hakkinen tem 1:21.126, o Irvine tem 1:21.443. O Hakkinen está ameaçado porque ele não andou bem. Meio segundo atrás do Schumacher é muita coisa. E a diferença do Hakkinen para o tempo anterior do Irvine é de 3 décimos. Vamos ver se o Irvine consegue tirar. Vamos ficar de olho em relação às parciais. Ele já passa muito alto aí em relação ao Schumacher. Mas já você viu que tinha bandeira amarela agitada. Tem piloto que bateu aí. É o Trulli. É o Trulli saindo rápido ali. Tentando voltar o Trulli. Isso porque o Panis está no box. E o Trulli era o piloto da Prost que estava na pista. O Irvine se recupera até em relação ao Schumacher. Ele foi 1 décimo mais rápido nessa segunda parcial, porque passou 4 décimos acima. 3 décimos abaixo, ele estaria na casa de 20.9, perde alguma coisa no final, ainda dá para brigar com o tempo do Mika, hein? O tempo do Mika é de 1:21.126. Claro que ele perdendo um pouco mais em relação ao Schumacher, ele chega no limite dessa briga do tempo do Mika Hakkinen. 1:21.126 o tempo do Mika Hakkinen. Vamos ver o Irvine. Ele luta contra o tempo de 1:21.126. Aí o Irvine passando 1:21.656, pior até do que ele tinha. Ele já tinha 1:21.443. Segue Schumacher na pole position, Mika Hakkinen em segundo, Irvine em terceiro, Trulli ali intrometido nessa turma ali. Se intrometendo nessa turma na 4ª posição. Barrichello em quinto. Coulthard é o 6º colocado. Pedro Paulo Diniz volta a melhorar seu tempo. 1:22.659 tem a 11ª posição. Olha só, ele virou 1:22.6, o Alesi virou 1:23.4. São 8 décimos mais rápido na escolha do pneu super macio para o pneu macio, que é a diferença de pneus do Pedro Paulo Diniz para o Jean Alesi. Impressionante como o Diniz gosta realmente dessa pista e se dá muito bem. Você vê que cada tentativa dele, ele baixa um caminhão. E lembrando que ele foi 6º ano passado. Já. Nessa agora, ele baixou 4 décimos, quando parecia que, dado o tempo do Alesi, do seu companheiro Alesi, parecia que ele já estava no limite da Sauber, ele ainda foi buscar 4 décimos. Aí você vai vendo o Damon Hill, Schumacher, Hakkinen, Irvine, Trulli, Barrichello e Coulthard são os 6 primeiros. Aí o Damon Hill tem apenas a 17ª posição. O companheiro do Damon Hill, Ralf Schumacher, tem a 13ª posição. Não vai se dando bem, vai sendo um certo fiasco aqui. Pelo menos nos treinos, a performance da Jordan, que vem muito bem no campeonato. O Frentzen passa o Rubinho. Frentzen consegue passar Rubinho e Trulli de uma vez só. Vai para o 4º tempo. 1:21.556. Bastou falar aqui da Jordan que não estava vindo com o Rio, que veio com o Frentzen. Aí você está vendo o Luca Badoer e o Irvine no box. Bastou, Reginaldo, dizer que a Jordan não estava vindo com o Damon Hill, que tem o 17º tempo. Imediatamente veio o tempo com o Frentzen. Aí você tem a imagem da McLaren e o Trulli pedindo permissão para pular ali, para poder passar, para se encaminhar para os boxes. 15 minutos de treino ainda pela frente. Mama África, grande show da comemoração Brasil 500 anos. Hoje, depois de O Belo e as Feras. Restando 14 minutos. Você está vendo aí, Villeneuve? A largada do Grande Prêmio de Mônaco amanhã. 9 horas da manhã, horário de Brasília, horário oficial de Brasília do Brasil. Schumacher tem o melhor tempo, Hakkinen é o segundo, Irvine é o terceiro, Frentzen é o quarto, Trulli é o quinto, Barrichello é o sexto. Coulthard é o sétimo, Fisichella o oitavo, Wurz é o nono, Villeneuve é o 10º colocado. O 11º é Zanardi, o 12º é Pedro Paulo Diniz.
Agora o 11º passa a ser Villeneuve, que melhorou. 12º Zanardi, 13º Pedro Paulo Diniz. O Alesi, companheiro do Pedro Paulo, é apenas o 19º colocado. Aí está vendo o Villeneuve, que acabou de melhorar seu tempo. Rubens Barrichello tem mais um jogo de pneu. Ele já deu 9 voltas, ele tem direito a mais uma tentativa. Schumacher e Hakkinen tem direito a mais 2 tentativas. O mesmo acontecendo com o Coulthard, que deu apenas 6 voltas, tem direito a mais 2 tentativas. Só que nós temos 13 minutos e 30 ainda de treino restando. E muita coisa pode acontecer. São as emoções do Grande Prêmio de Mônaco. 8ª posição do Villeneuve. Vem melhorando volta após volta o Villeneuve. Ele agora tem o 8º tempo com 1:21.859. O Salo também tinha acabado de melhorar o seu companheiro de equipe, 1:22.241. A diferença entre eles é de 4 décimos. A favor de Villeneuve, é claro, que é o mais antigo na equipe, na verdade é dono da equipe até. Schumacher, Hakkinen, Irvine, Frentzen, Trulli e Barrichello são os 6 primeiros colocados. O Coulthard vai para a pista, também o Irvine. O Irvine vai para a última tentativa. Você está vendo aí o Alexandre Wurz. Tem ele rasgando ali pelo túnel. Passa meio segundo acima da parcial do Schumacher, que é, por enquanto, pole position. O Schumacher disse que tinha carro para conquistar a pole position. E, por enquanto, vai cumprindo aí. Não chegou a ser uma promessa, mas vai confirmando a opinião que ele tinha. O Galvão, com esse tempo, o Wurz pode até ameaçar a posição do Barrichello, porque é muito boa a volta do Wurz. Vamos ver aí. Tem ele pro final da volta. Aí vem o Wurz para fechar. Passando em 1:21.968. Na parte final ele foi prejudicado ali. Acabou perdendo tempo. E é 1 décimo, né? Então Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Irvine é o terceiro, Frentzen é o quarto, Trulli é o quinto, Barrichello é o sexto. É porque vem todos muito juntos. Você viu ali as 2 McLarens. O Hakkinen até parou. O Hakkinen tirando o pé, praticamente parando para não atrapalhar a volta do Coulthard. Eu dizia que do Rubinho para baixo, o Rubinho tem 1:21.824, o Coulthard 1:21.845, o Villeneuve 1:21.859. Vem todos muito embolados ali. Aí vem a ameaça para Rubens Barrichello para tirar essa 6ª posição do Rubinho. Essa 3ª fila do Rubinho. É exatamente esta volta do Coulthard, que o Mika Hakkinen praticamente parou para não atrapalhar o seu companheiro de equipe. Aí ele vem no contorno da Rascasse. Passa ali o Coulthard. O tempo do Rubinho 1:21.824. Ele faz 1:21.581. Toma a posição de Rubinho e toma também a posição do Trulli. Mas o Rubinho está na pista, fez a sua melhor parcial na primeira, na segunda nem tanto, mas a melhor passagem também em velocidade. É uma boa volta do Rubinho. É a última chance do Rubinho. Ele vem na 12ª e última volta de cronômetro para ele. Olha o Irvine. 1:21.011. Por enquanto, as 2 Ferraris da primeira fila. Schumacher tem 1:20.611, o Irvine 1:21.011. Hakkinen é o terceiro com 1:21.126. Depois Frentzen, Coulthard e Trulli são os 6 primeiros. Rubinho tem o 7º tempo. Vem ele para fechar a volta, para passar o Rubinho. Rubens Barrichello pula para a 4ª posição. 1:21.530. Schumacher é o primeiro de Ferrari, Irvine é o segundo de Ferrari, Mika Hakkinen é o terceiro com a McLaren, Rubens Barrichello é o quarto com a Sturt. Volta a conseguir a façanha de se colocar ali entre as McLarens agora. Nas outras corridas ele se colocou entre as Ferraris, agora ele se coloca entre as McLarens. Tem a 4ª posição, por enquanto vai largar na 2ª fila, ao lado de Mika Hakkinen, mas tem 9 minutos de treino ainda. Vamos ver o Mika, a briga do Mika é mais em cima, a briga do Mika é com o Irvine. Ou com o Schumacher, se ele conseguir uma volta excepcional. O Mika está balançando muito nessa volta.
Sim, ele vem no limite extremo e virou 1:21,194. Ele já tinha 1:21,126. Você vê que ele já, quando fez 1:21,126, já era limite mesmo. Abusou do direito de errar. Em uma única volta. E aí Schumacher. Schumacher, por enquanto, é o pole, 1:20,611. O Irvine é o segundo, Mika Häkkinen é o terceiro, Rubens Barrichello é o quarto. Frentz é o quinto, Coulthard é o sexto, Trulli é o sétimo, Villeneuve é o oitavo, Fisichella é o nono, Wurz é o décimo. Pedro Paulo Diniz tem a 15ª posição e foi para a pista para uma última tentativa. O Reginaldo diz que ele vem baixando sempre cada vez que vem para a pista. Pedro Paulo tem 1:22,6, o Zanardi tem 1:22,5, o Alesi tem 1:22,3. O Alesi melhorou o tempo do Pedro Paulo. Quer dizer que ele pode chegar lá. Pode brigar ali por uma 12ª posição, que seria o lugar correto para o atual estágio da Sauber. Se esperava um pouco mais da Sauber para esse início de temporada. Olha o Schumacher contra Schumacher. É Schumi contra Schumi. Ele já passa 8 milésimos abaixo do seu próprio tempo. O Rubinho terminou o treino para ele. Ele tem que torcer agora para que Coulthard não melhore o tempo, para que Frentz não melhore o tempo, para que o Trulli não venha com uma outra surpresa. Aí perdeu todo o tempo do mundo o Schumacher. Tanto que abortou a volta e já voltou pro boxe. Aí o Jean Todt, por enquanto está satisfeito, é claro, satisfeitíssimo. Imagine só como o Irvine faz descaradamente o jogo de equipe, Reginaldo. Pensar numa largada assim amanhã, com Schumacher e Irvine na primeira fila. Por isso é que o Häkkinen deve estar desesperado. Você disse que ele estava no limite extremo. Ele deve estar desesperado para largar pelo menos na primeira fila. Porque se largam os dois bem, o Schumacher pula a ponta e o Irvine fica em segundo, ele vai segurando a turma e o Schumacher some, só vão ver o Schumacher de binóculo. O Häkkinen precisa de todo jeito dessa primeira fila, porque largando assim, está pintando realmente mais uma vitória do Schumacher. Essa história de que o pole position em Mônaco vence também não é tão assim. Nos últimos 20 anos, em 7 vezes o pole venceu a corrida. Mas largar na primeira fila é muito importante, sem dúvida nenhuma. Ainda mais se o Schumacher tiver toda a proteção ali do Irvine, que aí fica difícil o Häkkinen ter que passar 2, né? É, o pole não ganha porque o pole bate, porque o pole quebra, porque alguma coisa pode acontecer. Mas o desenho da corrida fica diferente, com as duas Ferraris largando na primeira fila. Aí o Frentz tem que vencer o adversário para Rubinho, hein? O Rubinho tem 1:21,530, o Frentz tem 1:21,556. Nessa briga pela 4ª posição, que vale uma fila, porque 4ª posição é 2ª fila, 5ª posição já é 3ª fila. Frentzen e Hill, os dois pilotos da Jordan. O Frentzen vai passando ali para travar o cronômetro. 1:21,653. Ele já tinha 1:21,556. Não é sequer a melhor volta. E você vai vendo o companheiro dele agora, o Hill. A situação do Frentzen é o 5º lugar, tá ótimo, excelente. O Hill tá aqui em 18º. A situação do Hill é de desespero. Ele já bateu hoje aqui no treino pela manhã. Restando 5 minutos e meio. E é curioso porque o Hill anda muito bem em Mônaco, hein? Ele sempre andou bem, assim como o pai, né? O pai dele venceu 5 vezes essa corrida. O Hill, na verdade, venceu uma só, mas esse ano ele está devendo, porque ele foi para as capas de revistas especializadas inglesas, dizendo que a Jordan ia ganhar a corrida, que ele ia voltar a lutar pelo título mundial. Olha que batendo forte, né? O que essa Minardi está batendo é do Gene, é do De La Rosa. O De La Rosa é da Arrows, perdão, mas também bate bastante. É do Badoer. Mas foi o Gene de novo. Essa Gene está batendo com vontade. É, o carro não é essas coisas. Precisa ver se o piloto também não ajuda a bater, né? Porque às vezes tem uma peça do carro que fica atrás do volante e fica amarrada ali pelo cinto de segurança, que às vezes essa peça complica a vida do conjunto todo. Costuma-se dizer que é entre o volante e o assento. Entre o volante e o banco tem uma peça ali que às vezes complica tudo. Olha, do Mark Gene a gente conhece pouco até, ele chegou à Fórmula 1 muito rapidamente. O irmão dele, o George Gene, que foi companheiro do Rubinho na Fórmula 3, era um piloto rápido e não batia tanto assim não. Agora, o Badoer, que é o companheiro do Gene, o Badoer,
é um dos pilotos mais fracos que eu já vi na Fórmula 1, embora tenha sido campeão da Fórmula 3000, ele derrotou o Rubinho na Fórmula 3000, mas todo mundo sabe que aí é uma questão de contingência, né? De carro, né? De carro, é a equipe certa, na hora certa, é uma opção de coisas. Ele foi campeão da Fórmula 3000, que é um título importantíssimo, mas na Fórmula 1 nunca fez nada. O Pedro Paulo Diniz volta a melhorar, ele vira 1:22.659, mas fica na 15ª posição, fica 3 décimos atrás do Alesi, que tem 1:22.354. Restando 3 minutos e 30 segundos para o final do treino. Mônaco tem sua característica também, você vê que ele não parou não, puxa de lado, arrasta, passa uma vassoura ali, lá vem o guindaste, levanta, tira, leva embora. O treino continua. O Schumacher, se quiser, pode andar, porque só deu 8 voltas. O Hakkinen, se quiser, pode andar, porque só deu 9 voltas. O Coulthard, se quiser, pode andar, porque só deu 9 voltas. E Rubens Barrichello tem a 4ª posição. A sua torcida agora é para que o treino termine logo. A Ferrari largando na frente, as Ferraris largando na frente, é um problema da McLaren. É um problema do Mika Hakkinen. Até pode crescer em emoção, ainda mais a corrida amanhã, com o ataque do Mika Hakkinen para cima de Irvine e de Schumacher. E o Rubinho pode se dar bem naquela parada ali, no meio deles ali. Schumacher é o primeiro, Irvine é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Barrichello é o quarto, Frentzen é o quinto, Coulthard vem na 6ª posição. Você vê o Alesi aí, que tem por enquanto a 13ª posição com 1:22.354. Ele faz 1:23.424 já nesse final de treino. Restando 2 minutos e 10. E o Rio vivendo aí seu drama. Tem a 18ª posição. Você viu agora há pouco o Rio fazer uma volta. Ele foi 1:22.832, que foi a melhor dele. E está vivendo todo o seu drama. Schumacher está ali prontinho para voltar. Restando 1 minuto e 55. Eles viram na casa de 1:21, 1:22, quer dizer, sair do box e andar rápido na volta. Schumacher vai sair do box agora para passar antes da bandeirada para valer uma última volta. E o Coulthard também foi para a pista. E também Mika Hakkinen. Schumacher, Hakkinen e Coulthard. Os 3 vão para a pista e os 3 vão passar antes da bandeirada. Rubinho já terminou o treino. Ameaça, portanto, para Rubens Barrichello agora é o Coulthard. Então agora nós temos 3 coisas acontecendo neste minuto final, Reginaldo. O Schumacher tentando um tempo que aí assuste de vez qualquer possibilidade dele perder a pole. O Mika Hakkinen tentando pelo menos passar o Irvine. E o tempo é próximo, porque o tempo do Irvine é 1:21.011 e do Mika Hakkinen é 1:21.126. E o Coulthard tentando ali chegar e tomaria o lugar do Rubens Barrichello. E o Rio aumenta o drama do Rio e ainda fica parado ali da Chinquente do Porto para a curva da Tabacaria. Finalzinho de treino interessante e taticamente importante, estrategicamente importante. Você vê o Mika Hakkinen aí. Ele tem o terceiro tempo e vai agora o Mika. Restando 30 segundos de treino. Pro Mika vale a volta. Em princípio ele não tem tráfego. Quem está à sua frente é o Zanardi, mas está bem à frente. O Zanardi também está numa volta rápida. Quer dizer, o Hakkinen tem tudo agora para recuperar no mínimo esse segundo lugar, quer dizer, largar na primeira fila. Não é nada difícil para ele, desde que não erre. Aí, olha só, já pode até lutar pela pole. Mas na parte final o Schumacher é sempre mais rápido. Mas não pode errar como vem errando o Hakkinen. O Schumacher abriu a volta aqui, restando 6 segundos no treino. Mas tá valendo. Valendo para Schumacher, valendo para Hakkinen, valendo para Coulthard. O Hakkinen tem tudo para pelo menos tomar a posição do Irvine e largar na primeira fila ao lado do Schumacher. Mas ele vem mesmo é para arrumar pole. Lá vem o Mika Hakkinen. Lá vem o Mika Hakkinen para brigar pela pole, para conquistar a pole. Tempo de Schumacher 1:20.611. Lá vem o Mika Hakkinen, ele tinha 1:21.126. Mas é bom lembrar que o Schumacher ainda vem na pista. Aí o Mika Hakkinen vem balançando para todo lado. O treino já terminou, só vale quem está na volta.
Aí bandeira quadriculada, aí passa Mika Häkkinen, 1:20.547 contra 1:20.611, mais um Schumi está na pista. Mika Häkkinen fez 1:20.547. Vamos ver o Schumacher. O Mika foi um décimo mais baixo do que o Schumacher. Aí vem o Schumacher. É tempo bom do Schumacher. Olha como ele passa se esfregando de um lado e do outro. 1:20.547. Lá vem o Schumacher. Lá vem o Schumacher. 1:20.771. Não muda nada. Olha o sorriso do Ron Dennis. Não muda nada no horizonte de pole position da temporada. O Schumacher ficou com a primeira posição. Olha a comemoração do Mika. Porque ele sabe que não é só mais uma pole na carreira dele, não. Não é só confirmar mais uma pole position na temporada. É que largar na segunda fila ali atrás das duas Ferraris, a vida dele estaria complicadíssima. E afinal de contas o Schumacher tem 16 pontos no campeonato e ele, Mika Häkkinen, tem apenas 10. E o Coulthard consegue. O Coulthard faz 1:20.956 e tira o Rubinho da segunda fila. Mika Häkkinen é o pole position. 1:20.547. Schumacher larga ao lado dele. Os dois na primeira fila vão se pegar na Sandevot. Na segunda fila, Coulthard e Irvine. Ou seja, McLaren, Ferrari. E depois quem vem? Um dos donos da festa da temporada, Rubens Barrichello, deixando a exceção de McLaren e Ferrari, todo mundo para trás, mais uma vez confirmando sua grande fase, a grande fase da equipe Stewart. Mas acima de tudo ele, Rubinho, diz: eu tô com a cabeça ótima depois do Grande Prêmio de San Marino. Galvão. Pedro Paulo Diniz larga em 15º lugar, consegue a posição juntinha do Alesi ali, que é o 14º. Diga, João Pedro. Vamos ouvir rapidinho aqui a palavra do Rubinho Barrichello. O Rubinho torceu até o fim pela quarta posição, acabou saindo em quinto, mas é uma boa largada, né? Largar entre os 6 primeiros em Mônaco é bom, é a minha melhor largada. Em 96 eu larguei em sexto, não completei a primeira volta. Eu acho que a gente tem que ter uma boa corrida amanhã. A escolha do pneu foi certa para a corrida, então estou satisfeito. A gente vai, com certeza, vamos lutar amanhã mais uma vez. Aí, portanto, a palavra do Rubinho Barrichello, Galvão. Rubens Barrichello, que é uma das grandes atrações da temporada, sem dúvida nenhuma. A temporada tem a briga de Schumacher com Häkkinen pelo título. E depois o Rubinho Barrichello, Reginaldo, se destacando à frente de todos os outros pilotos e todas as outras equipes. Uma grande fase, não tem adversário para ele que não seja piloto da McLaren ou da Ferrari. De novo, a quinta posição, de novo ele prova isso, prova que depois dessas duas equipes, em algumas pistas até imbatíveis, ele é o melhor, ele está numa grande fase e vai largar no quinto, como ele disse até agora, a melhor posição de largada dele em Mônaco até hoje. Ele que largou em sexto e em sétimo ele terminou em segundo, atrás do Schumacher apenas, dependendo, é claro, das condições do tempo. E a previsão é de um tempo, no mínimo, nublado para amanhã, podendo até chover. Quanto a Schumacher, ficou engasgada na garganta. Impressionante como está comemorando o Mika Häkkinen, como se fosse uma vitória. É verdade, porque ele largando na segunda fila, como parecia, era a corrida perdida. O Schumacher, ao lado do seu grande Ross Brown, o técnico que adotou a tática por muitos considerada suicida em Imola, e foi que deu a vitória a Schumacher. No meio da corrida ele resolveu fazer uma parada a mais, desde que o Schumacher andasse 15 voltas em tempo de classificação, e foi o que o Schumacher conseguiu. Então seria esta a primeira pole do Schumacher no ano, não foi, mas agora ele tem que acreditar mesmo naquela máxima aqui de Mônaco. Nos últimos 20 anos, em 7 vezes o pole ganhou a corrida, em outras 13 não foi o pole, né? Mas acima de tudo, se percebe que além da disputa normal de pontos por um título, vai sendo criada uma enorme rivalidade entre Schumacher